você que está nos assistindo, não falte aí em Brasília, você veja o endereço, esteja conosco aí, todos vocês de Brasília e Redondeza, participe conosco, Deus vai fazer maravilhas, Deus vai curar os enfermos, Deus vai batizar no Espírito Santo, vai libertar as pessoas e vai salvar almas aí. Esteja conosco, participe conosco aí em Brasília, esta semana, neste fim de semana agora, dias 18 e 19 agora de junho. Esteja conosco, participe ativamente. Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este segundo trimestre de 2016 estudando nas revistas da CPAD com o tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. Hoje estaremos estudando a lição de número 12, que tem como título Cosmovisão Missionária. Então nós estaremos estudando sobre a visão missionária do apóstolo Paulo e, ao mesmo tempo, isso nos chamará a atenção para a nossa visão missionária nos dias de hoje, comparando com o que Paulo fez na sua época. Ele viu que na Espanha o Evangelho ainda não tinha chegado. Então o que ele fez? Ele vai escrever então aos romanos e vai pedir a eles que o provem como missionário. Ele vai passar uns dias com ele, eles vão ver que realmente Deus o chamou para ser missionário, e então eles vão enviá-lo para a Espanha, vão sustentá-lo na Espanha e vão orar por ele também, quando ele estiver fazendo esse trabalho missionário na Espanha, levando o Evangelho onde o Evangelho não tinha chegado ainda. Então, nós vamos aprender, principalmente através dessa lição, que nós devemos olhar para os povos não alcançados ainda, e nós devemos enviar alguém para pregar o Evangelho lá, ou nós mesmos devemos ir pregando o Evangelho. Porque a necessidade é grande, é urgente. Nós vemos, por exemplo, a região da janela 1040, a grande necessidade hoje desses povos serem alcançados. São aí milhões e milhões de pessoas que nunca nem ouviram o nome de Jesus ainda. São milhões e milhões de pessoas que não têm ainda nenhuma linha do Evangelho na língua deles. Então são os povos não alcançados. Paulo então diz que precisa pregar o Evangelho onde ainda ele não foi pregado. E existem ainda milhões de pessoas no planeta que nunca ouviram uma pregação sequer dizendo para eles que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra e deu a vida por eles, levou sobre eles os pecados, as enfermidades, as doenças, tudo de ruim do homem sobre ele. Ele morreu, ressuscitou, está vivo. Esse é o Evangelho. Deve ser levado a todas as criaturas de sobre a face da terra. Nosso texto áureo aí está em Romanos 15, 20, que diz: E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. E a verdade prática diz: os crentes que foram alcançados pela graça e vivem pela fé em Jesus Cristo, precisam ter uma visão missionária amorosa e abrangente. Então Paulo sente aqui o desejo de levar o Evangelho onde ele ainda não chegou, e aqui a nossa lição nos chama a atenção a cada um de nós, para que nós nos despertemos por amar essas pessoas que não ouviram ainda o Evangelho. E não só amar de palavras, mas amar de ação. Levar a eles as boas novas, levar a eles o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos reclamar aí dos terroristas, mas se eles estivessem sendo evangelizados, talvez eles fossem hoje crentes cheios do Espírito Santo, estariam pregando o Evangelho. Eles estão exatamente na região da janela 1040, onde o Evangelho não chega. Lá as pessoas estão vivendo sem Deus, sem paz, sem salvação. Não conhecem o amor de Deus. Eles não conhecem o Evangelho, são inimigos
do Evangelho por não o conhecerem. Então a culpa também é nossa, já que nós não levamos o Evangelho até eles. Então eles estão aí matando milhares e milhares de pessoas. Então nós devemos investir nisso, ao invés de investir bilhões e bilhões em armas, em guerras, estamos aí enricando as fábricas de armas, nós deveríamos estar levando o Evangelho até eles. Se gastaria muito menos e a eficiência seria muito maior. Devemos nos lembrar que o Evangelho, ele não está aí para mudar a política de ninguém. O Evangelho não está aí para fazer filantropia. Não. O objetivo do Evangelho é a salvação das pessoas. E é isso que nós temos que investir. É isso que deveria estar sendo investido aí nesses países onde as pessoas estão se tornando terroristas, estão matando milhões e milhões de pessoas. Então, se os governos entendessem alguma coisa de Deus, eles estariam enviando pessoas para pregar o Evangelho, e não soldados, armamentos, treinando exércitos, fazendo uma guerra terrível para poderem vender aí armas e mais armas de destruição. Então esses países ricos vão lá, treinam essas pessoas, vendem armas para essas pessoas e depois essas mesmas pessoas é que vão atacar esses mesmos países e outros países também com o terrorismo. Estão aí sequestrando as pessoas, estão aí matando milhares e milhares e milhares de pessoas com as mesmas armas que eles compraram desses próprios países que estão sendo atacados, com o treinamento que esses próprios países deram para eles. Deveriam esses países estar investindo na evangelização desses povos. Aí então haveria paz no mundo inteiro. Vamos à leitura bíblica em classe. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos de 20 a 29, que diz assim: E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão, pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que, de passagem, vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado esse fruto de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Então vemos aqui que Paulo escreve à igreja que estava em Roma, manifestando a eles o desejo de estar com eles, conhecê-los, também ministrar os dons do Espírito Santo, para que eles sejam edificados. E também Paulo manifesta então o desejo de ir pregar na Espanha, onde ainda o Evangelho não tinha chegado, e ele pede então que eles o encaminhem para lá. Ou seja, ele precisa de duas coisas deles: o sustento, que é o alimento, e precisa também das orações de intercessão deles para esse trabalho que ele quer fazer lá. Antes ele disse então: eu vou passar em Jerusalém, porque eu estou levando aqui uma ajuda das igrejas para aqueles que estão passando necessidade em Jerusalém. Vou lá, entrego para eles esses donativos, né? Deve ser aí em dinheiro, deve ser aí em alimento, em roupas. Então ele vai entregar e depois ele volta então. E ele diz: quando eu voltar eu passo por aí. E eu quero ir daí, eu quero então ir até a Espanha. Então ele está solicitando que a igreja em Roma seja uma base missionária para que ele evangelize a Espanha.
Então, na lição de hoje, nós teremos as seguintes partes e tópicos. Veja aí, a primeira parte, a necessidade de uma cosmovisão missionária, que é aí em Romanos, capítulo 15, do versículo 14 ao versículo 21. Tópico 1, o propósito da missão. Tópico 2, o agente da missão. E tópico 3, a esfera da missão. Na parte 2, nós temos aí a necessidade do planejamento missionário. Temos aí Romanos 15, de 22 a 29. Então nós temos aí tópico 1, estabelecer bases. Tópico 2, estabelecer intercâmbio. E na parte 3 nós temos aí a necessidade espiritual na obra missionária. Então nós temos aí Romanos 15, de 30 até 33. Olha o que diz Romanos 15, 30 a 33. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Então Paulo pede a oração dos irmãos que estão na igreja em Roma, porque ele está indo a Jerusalém levar donativos, levar ajuda para os necessitados. E ele pede então oração porque ele sabia que haviam rebeldes, haviam pessoas que eram aqueles judaizantes, né? E ele temia então que eles se voltassem contra ele e interpretassem mal a sua ação, a ação dos irmãos que estavam enviando ajuda. Então ele pede oração, não só por essa tarefa, mas ele já antecipadamente pede oração para que dê tudo certo e que ele possa estar com os irmãos em Roma, para dali então ir para a Espanha. Então na parte 3 nós temos aí, tópico 1, a necessidade da cobertura espiritual. E no tópico 2 tem aí a necessidade do refrigério espiritual. Vamos ver então a introdução da lição que diz: Paulo já estava chegando ao final da epístola à igreja de Roma. Um dos últimos assuntos tratados por ele havia sido acerca da tolerância que os crentes maduros devem demonstrar para com os imaturos. A solução do problema estava em saber equilibrar a liberdade com o amor cristão. Agora o apóstolo deseja expor o que estava em seu coração: o desejo de levar o evangelho da graça de Deus a terras ainda não alcançadas. Os crentes de Roma, membros de uma igreja que fez o mundo inteiro ouvir os ecos de sua fé, Romanos 1,8, deveriam apoiá-lo nesse empreendimento missionário. Todavia, para que seu intento fosse alcançado, ele sente a necessidade de explicar com maiores detalhes o seu projeto missionário. É o que vamos estudar nesta lição. Então veja bem, Paulo então está escrevendo aos romanos, a igreja que estava em Roma, uma igreja próspera financeiramente. Por quê? Era a capital do Império Romano. Então os crentes ali não eram crentes pobres, eram crentes que tinham uma condição financeira acima de todas as outras regiões, porque era a capital do Império. As pessoas ganhavam bem melhor. Então ele recorda aos irmãos em Roma que a função deles não é apenas congregarem, não é apenas pregar em Roma, mas eles precisam pregar ao mesmo tempo em Roma, mas também precisam pregar ao mesmo tempo em outros lugares, principalmente então dos lugares que ainda o evangelho não havia chegado. E Paulo então dá o exemplo exatamente da Espanha, que era o desejo dele estar lá, porque o evangelho não tinha chegado ainda. Sendo que os romanos, tendo uma condição financeira bem acima dos outros, deveria ter atentado já para isso. Veja que em Jerusalém teve que primeiro ser levantada uma grande perseguição contra a igreja para que eles saíssem pregando o evangelho. E em Roma, como era a capital do império, já tinha sido ali vários judeus expulsos de lá, porque já estavam causando tumulto lá, agora estavam retornando. Então, para que não se levantasse uma grande perseguição também agora contra a igreja, formada aí por gentios e judeus,